Graças a Deus, a paz seja convosco. Nós estamos realizando o culto, obedecendo ordens sanitárias, mas houve um decreto presidencial colocando a igreja como serviço religioso como serviço essencial. Então isso deu, a igreja ganha. Jesus sempre ganha, nunca perde, Nunca perde. A igreja assumiu uma posição de relevância, de reconhecimento por parte do governo. É um decreto presidencial, colocando a igreja como o serviço religioso como um serviço essencial. É a hora que as pessoas mais precisam, Então, a paz esteja no lar de cada um de vocês, na vida de vocês. Amém, glória a Deus. E a palavra que Deus nos dá hoje está em Crônicas, no capítulo 20. Crônicas, capítulo 20, que diz assim, 2 Crônicas, capítulo 20. Amém? 2 Crônicas, capítulo 20, que diz o seguinte: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos moabitas, vieram à peleja contra Josafá. E vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Pois bem, essa palavra ela é bem propícia para esses dias que estamos vivendo, Diz aqui que veio uma grande multidão contra Josafá, reuniu-se uma grande multidão contra ele, e ele anteviu que ele não podia, com a força do que ele tinha, dos seus exércitos, pelejar contra esse povo grande e numeroso e prevalecer. E fala aqui que ele temeu muitíssimo, que ele teve medo. Então nós estamos vendo que é uma questão espiritual, que os inimigos espirituais, que os inimigos de Deus trabalham com o medo, coloca medo. E aqui o medo dele era um medo real, ele temeu, muitas traduções trazem, ele temeu muitíssimo, teve medo. E é o que nós estamos vendo. Mas o que ele fez? Ele foi se esconder, o que ele fez? Foi contar para os outros, o que ele fez? Diz aqui que ele, então, e apregoou, passou o quê? E ele se pôs a quê? A buscar ao Senhor. Então, a humanidade precisa entender que quando há ataques desta natureza, quando sobrevém medo sobre as pessoas, ou ameaças sobre as pessoas, qual que é o remédio de Deus? Qual que é a receita de Deus? O que devemos fazer? Aqui ele fez o que era certo. Ele se pôs a buscar ao Senhor. E ele, como se busca, E apregoou o jejum em todo Judá. Ele apregoou um jejum a todo Judá. Quer dizer, vamos buscar o Senhor, vamos voltar à face dele. E ele, aqui na continuação dessa palavra, ele reconhece que nele não havia força para resistir a essa grande multidão que vinha contra ele. Quer dizer, uma situação que saía do controle, É o que nós estamos vendo, A virose aí fugiu do controle. Agora, quem vai socorrer? Quem dá o socorro? A igreja, a visão que nós tivemos, a orientação por parte de Deus, primeiro jejum, oração, humilhar-se, vestir-se de pano de saco e cinza, que é uma forma de humilhação,
aplicando aqui o que está em Crônicas, capítulo 7, no verso 14, se este povo que se chama pelo meu nome orar e se humilhar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei e sararei a terra. Então, o salmista diz: de onde me virá o socorro? Ele diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor. Então, pessoas, né, a humanidade não entende essas coisas, mas você que é espiritual, você passa a entender essas coisas. A Bíblia diz que o homem natural não discerne as coisas espirituais, mas o espiritual discerne tudo e não é discernido por ninguém. Então nós sabemos, porque somos espirituais, que há um socorro em Deus, que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Então nós sabemos que a situação difícil, a situação impossível, que foge ao nosso controle, que vai além das nossas forças, as ameaças, os medos, as afrontas, as oposições, nós temos um refúgio em Deus, né? Aquele se pôs a buscar o Senhor, quer dizer, o que o Senhor tem a dizer, o que o Senhor tem para fazer, né? E ele para isso, para afinar o espírito humano com o espírito de Deus, ele passou e apregoou o jejum. Então entraram em jejum, e assim fizemos aqui, a visão foi essa: entra em jejum, busque ao Senhor, humilhe-se diante do Senhor. E pegando a oração de Daniel, capítulo 9, quando Israel estava cativo da Babilônia, ele confessou os pecados da sua nação, os pecados da sua geração, das gerações passadas, e o seu próprio pecado, e o pecado da nação como se dele próprio fosse. E ele confessa, e assim nós fizemos, porque a oração, ela é direcionada pelo Espírito de Deus, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus nos ensina a orar, nos ajuda a orar e nos direciona na oração. Então, passamos a confessar os pecados da nação, porque a nação, nós temos visto nesse tempo, tem gravações aí anteriores, que mostra que a nação, ela se levantou contra Deus em blasfêmias, ela estabeleceu coisas terríveis contra a santidade de Deus, e chegou ao ponto de corromper crianças, a desvirtuar casamento, e passear em avenidas afrontando a Deus, e pessoas que deveriam dar um exemplo positivo para a nação levantaram-se contra a santidade de Jesus, contra a santidade de Deus, e aí nos sobreveio males, porque Deus se ira com essas coisas. Agora, quem vai pleitear isso diante de Deus? O povo que se chama pelo nome de Deus. Então, quando nós somos chamados pelo nome de Deus, nós oramos, jejuamos, humilhamos e confessamos. E na confissão nós reconhecemos que a nós cumpre o corar de vergonha. Nós nos envergonhamos com essas coisas, tá? Cumpre ao corar de vergonha, mas a Deus cumpre o perdoar. Deus é longânimo, assaz benigno. Como o povo de Nínive se arrependeu, Deus decretou juízo contra Nínive, o povo se arrependeu, e Deus, o povo jejuou, reconheceu as suas transgressões, e Deus mudou a situação. Deus não fez o mal que ele havia decretado que faria. Até o profeta Jonas ficou intrigado com isso e justificou-se perante Deus, dizendo: por isso que eu não queria vir,
porque durante 40 dias ele apregoou juízo contra Nínive, mas o Senhor revogou, reconsiderou diante do que o povo buscou o Senhor, jejuou o Senhor, humilhou diante do Senhor, reconheceu as suas transgressões, e Deus se tornou favorável. E Jonas falou: por isso que eu queria vir, eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso. Então Deus era um Deus cheio de misericórdia, né? Mas para isso nós temos que buscar o Senhor, né? Nessa situação aí não basta somente ficar em casa, é preciso buscar o Senhor. E assim fizemos, a igreja do Senhor fez assim, né? E passada essa fase, né? E veio medo sobre as pessoas, veio medo sobre o povo, veio medo sobre a nação brasileira e medo sobre a humanidade. Mas a igreja buscou, a igreja confessou, né? E assim fizemos. E quando assim fazemos, Deus se torna favorável e revoga o mal. E eu vejo que esse mal está revogado, que essa batalha ela foi vencida. Agora começaram a acontecer coisas de ataques do diabo contra a igreja e contra as pessoas, né? Aí Deus nos alertou: agora é hora de atacar, porque a igreja do Senhor, ela tem armas defensivas e armas ofensivas. Então, foi no segundo momento de oração, né? Passamos a ter uma oração ofensiva, decretando a derrota dos espíritos imundos, dos espíritos contrários que se levantaram contra a nação, que se levantaram contra as pessoas, contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus, né? Dando um basta e falando: cessa, eu te repreendo, inimigo, eu repreendo os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Sejam agora destruídas todas as fortalezas de Satanás. O Senhor amontoa brasas, relâmpagos e brasas vivas sobre a cabeça dos nossos inimigos. O Senhor despedaça a mioleira dos nossos inimigos. Seja a tua cabeça despedaçada, inimigo, no nome de Jesus. O Senhor peleja contra ti, inimigo. O Senhor contende com você que contende conosco, não é? Então, uma oração ofensiva, tá? Nós aprendemos isso há tempos atrás, como atacar, porque o diabo, ele não tem medo das pessoas. Agora, ele vai ter medo quando ele souber que você está entrando em guerra, que você está atacando. Então, a igreja precisa atacar, cancelando todo o plano, toda a ação maligna, toda a ação do inferno contra nós, contra a igreja, contra a humanidade. Então nós anulamos, atacamos, né? Pois bem, aqui Josafá, né? Deus deu estratégia, e a estratégia para ele, depois que ele buscou o Senhor, levantou profeta e já profetizou: nesta peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vocês, né? Então, quando assim fazemos, o Senhor passa a pelejar, né? Porque está escrito que o Senhor persegue os nossos inimigos e não lhes dá descanso, e não volta sem ter dado cabo deles, né? Então, o Senhor não voltou sem ter dado cabo desta situação, desses ataques, né? E aqui Josafá, Deus mostra para ele a estratégia depois foi ao Senhor, né? E o Senhor deu a vitória, tá? Não precisou de armas. Qual a arma? A arma foi o louvor, a arma foi buscar ao Senhor, a arma, né? Foi jejum, foi reunir as pessoas em consagração, né? Reunir a congregação e buscar o profeta,
dá a direção. Nessa peleja, o livramento que o Senhor nos dará. Peleja nossa, peleja de oração, porque as armas da nossa milícia, né, desta guerra espiritual, ela não é carnal. Hoje não brigamos no braço, nas armas, não. Nós, a luta, esta guerra, esta peleja invisível, ela é vencida espiritualmente, né? Por isso que ele diz, as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. Então as armas que o Senhor deu à igreja do Senhor, conforme fala a palavra de Deus, ela a palavra dá estratégias poderosas para a gente vencer. E eu já sei de toda a vitória a respeito. O Senhor já garantiu a vitória, porque a igreja em oração, em consagração, em confissão, em arrependimento, o Senhor vem e dá a vitória, porque nós entramos em acordo com Deus. A questão é entrar em acordo com Deus. Quando confessamos, nós entramos em acordo com Ele, né? E Ele se torna favorável e se arrepende do mal. Então, assim fizemos e atacamos todos os inimigos, porque não aceitamos, né? Então, depois do ataque, Deus, né, discernia a nós ontem de manhã que agora é a hora do despojo, tá? Por que o despojo? Todas as vezes que havia guerra, né? Você vê no Velho Testamento, tinha guerra e Israel vencia a guerra. O vencedor tem direito aos despojos. Então houve um ataque, né? Houve um ataque. Nós entramos em acordo com Deus através da confissão e de arrependimento, e depois nós nos levantamos em ataque. E Deus, sabemos que Deus Ele é o Senhor da guerra, o invencível em todas as batalhas. Sabemos que Deus já garantiu a vitória sobre toda e qualquer esta situação que colocou medo sobre a humanidade, colocou problemas de toda ordem sobre a humanidade, né? Então, aqui, quando Josafá vence a batalha, né? Diz aqui, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. Um inimigo né, se levantou contra o outro, eles brigaram entre si, né, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Eles mesmos se destroem. É isso, né? Deus dá um espírito de confusão ao inimigo para ele se levantar contra eles mesmos. Então eles se destruíram. E tendo Judá chegado ao alto, então eles foram preparados, foram em louvores, né? E tendo eles chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, né? Procurou o inimigo. Cadê o inimigo? Estava lá no alto, estava procurando, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Quem vai entender isso? Qual homem natural que vai entender estas coisas? Mas você que é espiritual, você entende, você discerne. No livro de Daniel fala que muitos esquadrinhariam esse livro, né? Mas os sábios entenderiam. Que sabedoria é essa? Sabedoria que vem do alto por revelação, por sendo outorgado pelo Espírito Santo para você discernir essas coisas. Então ele teve medo de uma grande multidão que veio contra ele, mas agora ele olha e esta multidão se levanta uns contra os outros e se destrói, e depois ele procura o inimigo e ele não acha, ele não vê,
estão corpos mortos. Assim seja sobre todo esse caos, sobre toda essa a situação. Você vai procurar o inimigo, você não vai achar, porque estão todos jazendo em terra e sem vida. Todo vírus, né? todo mal está anulado, cancelado, está fora de ação, né? Está morto em nome de Jesus. Então nós entendemos isso, que Deus já garantiu a vitória à igreja. Agora, não vamos parar por aí. Eu já tive a vitória, vou parar. Não. Ao vencedor dá-se o direito do despojo, né? O despojo de guerra. Então, agora nós reivindicamos o despojo. Você que é a igreja do Senhor, você que está assistindo, agora é reivindicar o despojo. A nossa oração de manhã, foi lá no WhatsApp, é reivindicando o despojo. Então, a restituição, né? Porque fomos roubados, né? Fomos roubados e coisas foram perdidas. A nação inteira foi roubada, a nação inteira teve riquezas perdidas, teve situações perdidas, mas agora, como vencemos a situação, nós reivindicamos a devolução de tudo que foi roubado, a restituição de tudo que foi perdido. E a restituição, a devolução, ela nunca é pela mesma quantidade, ela é sempre maior do que foi tomado, do que foi roubado. E nós podemos declarar, né? A Bíblia diz que 1/5, né, tem que restituir 1/5, tem que devolver 1/5 a mais. Mas nós podemos declarar e colocar, né, uma situação 7 vezes mais, inimigo. Restitui, devolve, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? E diz aqui: vieram Josafá e o povo para saquear os despojos. Então nós saqueamos os despojos. Nós temos esse direito agora. Nós temos esse direito. E diz aqui: e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. E 3 dias saquearam e o despojo, porque era muito. Tinha tanta riqueza, né? Dinheiro, objetos de ouro, de prata, objetos de toda ordem, roupas, utensílios. Saquearam, 3 dias, a ponto de não poder carregar, a ponto de não poder levar, porque era muito. Então, em nome de Jesus, nós cremos que agora é a restituição. Agora é a devolução, e nós reivindicamos a devolução para a igreja. E de manhã, quando estávamos orando na restituição, na devolução, né, já veio uma notícia. A igreja, ela não recuou, a igreja avançou, a igreja não perdeu, ela ganhou. E quantas pessoas com isso aí estão se convertendo, estão se voltando para o Senhor. A igreja nunca perde, Jesus nunca perde, ele é invencível em todas as batalhas, né? Aqui fala que o saque foi grande, né? Os despojos eram muito grandes, e quando de manhã orava a respeito disso, já veio a notícia: olha, foi publicado um decreto presidencial que tem hierarquia de norma maior do que os governos estaduais e municipais, dando à igreja a condição, né, aos cultos, ao serviço religioso, porque eles entendem nessa linguagem o serviço religioso como serviço essencial. Então, ela passa agora a ter um tratamento especial. Pois, olha bem, agora que as pessoas mais necessitam, as pessoas preocupadas, assoberbadas, com medo, precisam de quê? Depressivas, precisam de quê? De um remédio espiritual. E quem vai dar isso? É o serviço religioso, é a igreja que vai dar isso. Então, eu falei assim: opa, já começamos a ganhar.
Já conhece apanhar, né? E depois, se você vê aí pelas redes sociais, você vai ver o seguinte, que pessoas que nunca falaram de Jesus, que nunca olharam para cima, que nunca falaram de Deus, estão se voltando para Deus, reconhecendo que a nossa vida depende da ação de Deus, da proteção de Deus, e que Deus é socorro, né? Nós já sabemos que Deus é socorro, mas pessoas procuram Deus achando que talvez Deus faça. Não, nós sabemos que Deus faz. Ele garante a sua palavra, ela não volta vazia. E aqui no livro de Isaías, a Bíblia diz o seguinte, no capítulo 42, diz o seguinte: não obstante, é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres, né? No verso 22, 42, 22, são postos como presa e ninguém há que os livre, por despojo, e ninguém diz restitui. A quem deve dizer restitui? Quem deve determinar a restituição? Somos nós na terra. Quem deve reivindicar a restituição, reivindicar o despojo? O despojo agora é nosso. Almas e mais almas se rendendo ao Senhor. Solte as almas, que solte as almas, porque nós saqueamos o inferno, nós despojamos o inimigo, em nome de Jesus. Solte as almas, solte as bênçãos que estavam presas, as bênçãos do Brasil, solte agora, solte as riquezas que você prendia, as soluções que você prendia, Satanás, devolva agora, restitui agora, 7 vezes mais, 7 vezes mais, assim a palavra do nosso Deus, e nós reivindicamos e não abrimos mão mais, nós não abrimos mais. Agora, conversão aos milhares, quebrantamento de coração, as pessoas se voltando para Deus. Essa é a restituição, essa é a devolução. Pessoas que estavam em cárcere, estavam presos em cavernas, eu digo, sejam livres, eu libero a palavra e decreto na nação brasileira: seja livre, sejam quebrados todos os grilhões, quebradas todas as cadeias, as correntes, os cárceres, sejam despedaçados agora, e o meu povo seja livre. A restituição é 7 vezes mais, a devolução é 7 vezes mais, e como igreja do Senhor, nós determinamos: restitui, devolve 7 vezes mais do que foi roubado. E nós pedimos ao Senhor, envia os teus anjos, Senhor, miríades se for necessário, te pedimos, em nome santo de Jesus, para que anjos, o exército do céu, saqueie agora o inferno, em nome de Jesus. E nós te damos graças, porque, ó Senhor, eu sei que o meu Redentor vive e certamente se levantará sobre a terra. Nós te conhecemos só de ouvir falar, como diz Jó, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, o Deus poderoso, e que haja cura, Senhor, curas, libertação, os cativos sejam livres, os doentes sejam curados, os enfermos sejam sarados, no nome de Jesus, e é para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Eu te abençoe, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Fique ligado conosco, em nome de Jesus, nas redes sociais, estão sendo liberados aí estas pregações. Que Deus te abençoe, volte-se para Jesus, aceite a Jesus,
né? É uma aliança com Jesus, né? As pessoas não, muitos não compreendem isso. É fazer uma aliança com Deus, entregando a sua vida para Deus. A sua preocupação vai embora, porque você sabe que a sua vida pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, Deus abençoe.